Graça e paz, irmãos. Meditações no Salmo 119. São 176 versículos. Mas, obviamente, não iremos caminhar em muitos deles de cada vez. Caminharemos, se Deus assim permitir, de 8 em 8 versículos, como o próprio Salmo é dividido. É um salmo extremamente concentrado que exalta a palavra de Deus. É um salmo que não é só o mais extenso, comprido, como também dizem muitos, o mais profundo, mais abrangente. E esse salmo ele é cativante. Nós começamos lendo e logo estamos orando e clamando misericórdia de Deus, como toda a palavra de Deus. Algumas características do Salmo 119, no geral, antes de entrarmos nos primeiros versículos. É um salmo exclusivo, fala da palavra de Deus concentradamente, fala da importância dela, do que ela é capaz de fazer, dos benefícios dela, de que ela consola, edifica, instrui, ensina, guia, repreende, que quem anda no caminho da palavra de Deus desfruta de verdadeira felicidade. Algumas expressões referentes ao Salmo 119 que irmãos do passado, cristãos piedosos, deram. Uns diziam que é o alfabeto do amor divino. Spurgeon mesmo tem um livro que chama o Alfabeto de Ouro, referente ao Salmo 119. Outros dizem o paraíso de todas as doutrinas, armazém do Espírito Santo, escola da verdade, e também um profundo mistério das Escrituras, onde a completude da disciplina moral de todas as virtudes reluz de forma vívida. Então são expressões que irmãos do passado, examinando esse salmo, fizeram e expressaram esse carinho pela palavra de Deus. E eu também quero ler aqui uma passagem que Matthew Henry, ele diz com relação ao pai dele. Diz assim, no livro de Matthew Henry, Relato da Vida e Morte de seu pai, chamado Philip Henry, o autor diz assim, abre aspas, certa vez, compelindo-nos ao estudo das Escrituras, ele nos aconselhou a escolher um versículo deste salmo todas as manhãs para nele meditar e assim percorrer o salmo todo 2 vezes ao ano. E isso, disse ele, fará você se apaixonar por todo o restante das Escrituras. Ele dizia com frequência, toda a graça cresce conforme o amor pela palavra de Deus cresce. Fecha aspas. Então veja como esses irmãos do passado tinham esse zelo especial pelo Salmo 119, porque ele é uma exaltação da palavra de Deus, da importância da palavra de Deus para nós. E grandes homens falam que parece que o Salmo 119 é uma coleção piedosa e devota de frases, possivelmente de Davi, esse salmo é atribuído, cujos são curtos e repentinos fôlegos que correm da alma de Davi, que expressam o amor dele pela palavra de Deus, digerindo ali dentro dele, produzindo esse salmo, esse amor, esse temor pela palavra de Deus, por guardar a palavra, por temer a palavra, por ter prazer na palavra. Não fazer da vida cristã uma observação de regras frias, mas esse salmo fala de prazer na palavra de Deus. A vida cristã, a lei de Deus, ela é santa e perfeita, mas ela não deve ser estudada de forma fria, porque ela fala do caráter de Deus. Quanto mais corretamente, pelo poder do Espírito, estudamos a palavra de Deus, mais amor vamos demonstrando e mais afeto vamos tendo por Deus. Mais vamos tendo uma vida quebrantada, piedosa e de realmente amor pelo Senhor. É isso que esse salmo produz. Esse salmo, ele fala palavras intercambiáveis, lei, caminho, testemunho, preceito, estatuto, mandamento, juízo, prescrição, verdade. Todas as expressões são intercambiáveis e refere-se à palavra de Deus. E diz aqui que milhares de bem-aventuranças são acumuladas no viver piedoso da palavra de Deus. O que esse salmo vai nos falar é que viver piedosamente é a fonte da felicidade. Não há felicidade fora do caminho do Senhor. Não há verdadeira felicidade fora da santidade a Deus. Não há verdadeira alegria a não ser meditando nas Escrituras e relacionando com o próprio Deus das Escrituras. É isso que esse salmo nos fala. Então, esse salmo vai começar falando da verdadeira felicidade e do que a palavra de Deus produz em nosso coração. Vamos analisar os primeiros 8 versículos.
Vamos entrar então nos primeiros versículos do Salmo 119. Começa assim o verso 1 e 2, vou ler aqui na palavra de Deus. Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Verso 2. Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Aqui o salmista está nos ensinando grandes verdades. Vamos pincelar algumas, não dá tempo e nem é o nosso objetivo esgotar o máximo possível. Mas seria uma meditação pastoral e devocional para mim e para a sua vida. O salmista está nos ensinando aqui, primeiro, que a vida cristã não é algo frio, algo sem emoções, algo indiferente, mas é onde nós temos e experimentamos a verdadeira felicidade. Não a felicidade que o mundo ensina, que é uma felicidade falsa, que depende de coisas, circunstâncias, mas uma felicidade de andar nos caminhos do Senhor, de ter sido encontrado pelo Senhor e de ter a graça vinda dele de guardar a sua palavra. Veja o que o salmista diz: bem-aventurados os irrepreensíveis nos seus caminhos, aqueles que buscam a Deus com sinceridade. Não que usam a palavra de Deus ou o próprio Cristo para atingir um fim egoísta, mas que procuram andar retamente na palavra de Deus, no seu caminho, e andam de acordo com a lei do Senhor. A verdadeira religião, então, não é fria. Nós não podemos falar que guardamos a lei de Deus, que somos sábios, se não estamos andando de acordo com a palavra de Deus. Andar aqui fala de um viver irrepreensível nos seus caminhos, ou seja, um testemunho diante dos homens, um testemunho diante de Deus, de que estamos caminhando pela graça quando pecamos, e se pecarmos, confessarmos nossos pecados, tratarmos as coisas à luz da palavra de Deus, mas andarmos retamente de acordo com a palavra de Deus. E diz que andam na lei de Deus, ou seja, que tem a palavra de Deus como regra de fé e prática. Não apenas falam, mas vivem essa realidade pela graça de Deus. E ele está dizendo com isso que santidade é felicidade. Não existe verdadeira felicidade fora de um caminhar santo, de acordo com a palavra de Deus. A vida é um caminhar, é um andar, é um progresso. A vida cristã é andar, é crescer nesse relacionamento com o Senhor. A ociosidade não nos leva a isso. Bem-aventurado aqueles que andam, que observam, que guardam no coração, que amam a tua palavra. O verso 2 também fala muito sobre isso. O Senhor deve nos guardar. Se a palavra de Deus apenas nos mandasse a obedecê-la, já seria suficiente. Mas ela não nos trata friamente. Nós vamos ver nesse salmo ao longo do tempo, se Deus permitir, como o salmista ele expressa que ele observa a lei de Deus, que ele ama a lei de Deus, que ele olha para a lei de Deus, que ele guarda a palavra de Deus no coração, mas que isso traz prazer para ele, satisfação, alegria, um verdadeiro contentamento. Não é algo frio. Deus é tão misericordioso que ele diz no próprio Salmo 19, que o salmista diz que a tua lei ela é doce, ela é agradável ao meu paladar. E nesse salmo, mais de 20 e poucas vezes o salmista expressa de forma clara que a lei de Deus dá prazer a ele, que ele tem prazer na leitura em Deus, que a palavra de Deus traz refrigério para ele, e adjetivos assim. E buscam de todo o coração, diz assim, caminha pela palavra, não apenas exteriormente, mas com o coração comprometido com essa palavra. Ele diz que o homem já é abençoado por Deus, por ter sido alcançado, e é abençoado por Deus dar esse prazer da palavra na vida dele. Deus não é verdadeiramente buscado, diz Spurgeon. Deus não é verdadeiramente buscado pelas frias investigações do cérebro. Devemos buscá-lo com o coração, onde é o centro das nossas vontades, desejos e emoções. Por isso que o salmista fala, bem-aventurados que andam na lei do Senhor e o buscam de todo o coração, não apenas intelectualmente, friamente, legalisticamente, religiosamente, mas lá no coração desejando mesmo essa verdade. E o verso 3 é a consequência disso e diz, e não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Ou seja, um homem perverso peca com deliberação e deleite. Ele vive na prática do pecado. Aquele que é tolo, segundo a Bíblia, aquele que não está andando de acordo com os caminhos de Deus, ele se delicia nos caminhos perversos. Mas aqui o salmista diz, ele não pratica, ou seja, não vive na prática da iniquidade, não vive na prática do pecado. Não é que ele não peca, mas quando ele peca, ele sente mal, porque ele tem o Espírito Santo de Deus e ele confessa isso, ele não quer viver nessa prática. Aqueles que são renovados pela graça não vivem segundo a carne, mas segundo o Espírito de Deus. É o que o salmista fala, não vivem na iniquidade, mas andam nos seus caminhos. A vida cristã não é só uma coletânea de nãos. Não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Para muitos,
A religião e o legalismo cria isso. Mas o verdadeiro evangelho, se por um lado tem a renúncia prazerosa por amor a Deus, por outro lado tem mais o buscam de todo o coração. Olha o que o verso 3 diz, mas andam nos seus caminhos. Ou seja, ele não tem prazer na velha vida e não fica remoendo por isso. O prazer dele está em andar nos caminhos do Senhor. Esse é o verdadeiro cristianismo que nos leva a isso. No verso 4, ele diz, tu ordenaste os teus mandamentos para que os cumpramos à riscas. Ou seja, muitas pessoas são diligentes nos negócios, Spurgeon diz isso. Levantam cedo e trabalham até tarde, negam-se muitos confortos e repousos. Não se cansam rapidamente e caso se cansam, diz ele, perseveram com testa cansada e olhos fatigados. E ele diz, assim nós devíamos observar e viver a vida cristã. Tu ordenaste os seus mandamentos para que os cumpramos à risca, ou seja, não é uma observância generalizada. Eu não quero só obedecer aquilo que me atrai, aquilo que me faz bem, eu quero obedecer toda a palavra de Deus. Eu sei que naturalmente isso é impossível, mas o nosso desejo pelo Espírito Santo tem que ser esse. Porque Deus nos deu a palavra para que nós obedecêssemos toda a palavra. Eu não posso escolher aquilo que mais me agrada. Para isso eu tenho que clamar a Deus por ser diligente, por pedir misericórdia para Deus, para que o Evangelho invada toda a minha vida. Para que eu observe à risca, ou seja, cada detalhe da palavra de Deus de acordo e debaixo do poder do Espírito Santo. O verso 5 diz, tomara seja firme os meus passos para que eu observe os teus preceitos. Por que ele está falando? Porque ele sabe que naturalmente os passos dele, os desejos dele, como todos os nossos, são contrários à vontade do Senhor. E mesmo como cristãos, nós temos essa luta. Paulo fala isso em Romanos 7. Então aqui ele está desejando que eu sou inabilitado, eu não tenho habilidade e capacidade, mas eu clamo para quê? Para que os meus passos sejam de acordo com a tua palavra. Senhor, tenha misericórdia de mim. É uma oração que o salmista faz. Ele não está batendo no peito e falando, deixa comigo. Muito pelo contrário, ele está falando, Senhor, queira Deus que sejam firmes os meus passos para que eu os observe os teus preceitos. Ele está orando, ele está suplicando a Deus por isso. No verso 5, então ele diz ali, no verso 6, então não terei do que me envergonhar quando considerarem todos os seus mandamentos. Aqui o salmista está dizendo, Senhor, não há nada que eu me envergonhe por buscar o Senhor. Ninguém vai se envergonhar por levar uma vida de santidade e temor a Deus. Muitas pessoas podem se envergonhar dos amigos que têm, dos pais que têm, do trabalho que têm, das riquezas que conquistaram, mas nunca vão se envergonhar por temerem a Deus e por buscar o Senhor. Ainda que todo mundo zombe, ele nunca vai se envergonhar disso, porque isso é fortaleza, isso é alimento, isso é para isso que nós existimos. E no verso 7 ele diz, render-te graças com integridade de coração, quando tiver aprendido os teus decretos. Ele está falando, Senhor, quando eu entender, quando meu coração for reto diante do Senhor, então o meu louvor, seja por cânticos, seja por oração, seja por expressão interna, vai ser correta, porque a doutrina verdadeira vem antes do louvor. Se eu não tenho a doutrina correta, se o meu coração não é reto diante de Deus, eu posso fazer muito barulho e emocionalismo, mas não um louvor que agrada a Deus. Então a importância do ensino bíblico, até para o louvor, até para uma vida de que expressa a bondade do Senhor. E no verso 8 ele diz, cumprirei os teus decretos, não me desampares jamais. O que o salmista pede aqui? Ser abandonado para que descubramos nossa fraqueza é tribulação muito forte. Ele sabe que se Deus tirar a mão sobre ele, ele vai ficar desamparado. Porque ele não se auto-ampara. E ele clama em oração novamente, quebrantado e humilde, Senhor, não me desampare, porque eu preciso do Senhor. Eu preciso ser sustentado pela tua graça e não pela minha diligência, pelo meu zelo. Eu confio unicamente na tua graça. E é isso que o salmista está pedindo, para que ele nunca possa abandonar os caminhos de Deus, para que ele nunca possa trocar ou negociar a palavra do Senhor. Então, meus irmãos, de forma devocional, que essa palavra alcance o seu e o meu coração pelo poder do Espírito. E eu conto com a sua ajuda de você compartilhar essa palavra, marcar alguém, curtir, para que o próprio Instagram, o próprio YouTube possa jogar essa mensagem para outros verem. A finalidade é espalhar o Evangelho e você pode me ajudar nisso. Que Deus te abençoe.